Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Brian Carneiro e hoje eu vim aqui contar para vocês a minha história aqui no Canadá. Moro aqui desde dezembro de 2022 e hoje eu vou contar para vocês a real sobre como chegar no Canadá, sem falar inglês principalmente, e assim as dificuldades que a gente enfrenta durante o dia a dia, como que foi a adaptação, como que eu consegui me sustentar, né, em relação à língua, a conseguir emprego, a diversos desafios. Eu vou começar por tópicos, porque são muitas coisas, são 2 anos aí de história. Eu vou começar a contar para vocês o principal primeiro, que é o inglês, né? Que é aquela situação assim de puxar a orelha que você chega sem falar a língua, é um pouco complicado. Então vamos lá? Primeiramente, conforme eu disse, eu cheguei em 2022 sem falar a língua, sem falar o inglês. Foi um grande dificultor para mim. Especialmente porque tudo que você. A partir do momento que eu saí de São Paulo, eu vim de Belo Horizonte, fui para São Paulo, entrei no avião e da Air Canada, vim pela via Air Canada. Assim que eu entrei lá, coisa e tal, tava eu e meu companheiro, eh, já começa a vida no inglês. Então, eu já não sabia ali, por exemplo, pedir água em inglês. Eu perguntei pra ele, como é que pede água em inglês? Ele falou assim, pô, você não sabe falar água em inglês? Eu falei, não. Aí ele falou, então, nem sei se você não tá preparado para ir pro Canadá mesmo, não. Eu falei, você me desculpe, mas no curso que eu fiz lá, você acredita que nem água falar inglês eu não aprendi, galera? Foi difícil. Aí cheguei, no Canadá e na imigração fomos bem recebidos, etc. Chegamos no frio intenso de Vancouver, onde eu moro na região de Vancouver, e tinha nevado recentemente na época, eu me lembro, estava muito frio, muito, muito. E passou-se a virada do ano, que cheguei dia 28 de dezembro, passou a virada do ano, então começaram a trabalhar, né? Fomos atrás de emprego, mandamos resumê, currículo para diversas empresas. Teve um que me respondeu até muito rápido. Opa, nossa, é o jeito que o pessoal falou, hein? Aqui é só você mandar resumê que estavam precisando mesmo. E lá fui eu, né? Com zero inglês. E era para uma vaga de dishwasher. Fiz a entrevista, etc. O rapaz falava, eu não entendia praticamente quase nada. Ele era um canadense, era um chefe de cozinha e ele queria uma pessoa para poder ajudar a limpar, a mexer com os talheres, né, mexer com os copos, mas tudo muito rápido, porque era uma escola de culinária. Então ele queria alguém já com inglês bom. E o Brian aqui não tinha inglês nenhum. E daí começou aquela luta, né? Aí ele foi e virou para mim, deixou um aprendizado para mim. E falou com o meu companheiro, na verdade, não para mim necessariamente, porque eu não estava entendendo muito bem ainda. Olha, o inglês abre portas para o mundo. Ele não fala nada, a gente não consegue aproveitar ele aqui. E a minha dica é investe no inglês dele, porque ele precisa para poder continuar, né? Porque desse jeito não dá. Enfim, essa porta aí já não abriu, já estava fechado mesmo. Fui para a próxima, comecei a trabalhar como dishwasher na empresa no restaurante onde meu companheiro começou a trabalhar. Trabalhei junto com ele ali durante uns 6 meses, não no mesmo turno os dois, mas de vez em quando a gente tinha o mesmo shift, mas a maioria das vezes eu ia sozinho trabalhar e era difícil. Passava até fome, às vezes, falar com vocês a verdade, porque eu não parava hora nenhuma, nem para tomar água direito. E ele mandava fazer os serviços pesados, que era carregar peso, caixas, levar lixo para fora. Pagava-se o mínimo de BC, da capital aqui, do distrito BC. E fiquei ali durante uns 3, 6 meses trabalhando com ele. Meu inglês realmente estava muito básico. Fiz um curso de inglês de 30 minutos com um professor brasileiro que morou aqui no Canadá, em Vancouver, anos anteriores, e ele me ensinou um pouquinho, me preparou para as entrevistas, né? Durante uns 2 meses mais ou menos, depois eu parei.
Eh, Depois foi aquela convivência do dia a dia, observando as pessoas falarem, ouvindo, prestando atenção na construção da frase, tentando entender, usando muito o Google Tradutor. Até hoje eu uso o Google Tradutor para poder, entender aquela frase ali, para ver a conjunção verbal, para ver se está certo, para tentar, anexar as informações, sabe? Então foi através disso, foi indo, foi indo. Depois um rapaz veio morar com a gente, um roommate. A gente teve ele com a gente durante mais ou menos um ano quase. Ele morou com a gente e ele falava inglês. E impressionou, né? Vamos falar inglês também, Braz, tem que falar inglês. Aí começamos a treinar ali, todo mundo. O meu companheiro é fluente em inglês também. Então foi difícil falar ali em casa, até em casa mesmo, sabe? Mas fui pegando um pouco a prática, foi indo, foi indo. Depois de 7 meses, em setembro, eu comecei a fazer o curso de inglês em New Westminster, o curso gratuito. Eh, Fiz ali, ele é muito básico, é como se você fosse praticamente uma criança, assim, aprendendo os primeiros passos ali, sabe? Os livrinhos bem didáticos, assim, com imagens ilustrativas. Comecei no nível 4, que era até muito para mim, eu achava que ia começar no nível 1 ou 2, não sei. Mas comecei no 4, ele vai até o nível 12. Fiz ele durante mais ou menos ali 8 meses. Tive que sair por conta do meu emprego, que eu consegui depois, que é um outro assunto que eu vou comentar depois sobre o meu emprego, as minhas experiências canadenses que eu tenho aqui. E foi bem desafiador. Esse curso foi bem desafiador, assim, porque era muito, parecia básico, parecia bobo, mas ele ajudou um pouquinho também na construção da nova língua na minha mente. Eu cheguei aqui com 28 anos de idade, hoje eu tenho 20, não, cheguei com 27, hoje eu tenho 29, estou indo para os 30 em maio desse ano, e nessa idade é um pouco difícil, mas já é difícil de aprender a nova língua. Não impossível, óbvio. Tudo requer seu estudo, a sua paciência, a sua dedicação, o seu tempo e o network. Você tem que fazer network, conversar com mais pessoas, conversar, conversar. Foi o que eu aprendi depois na marca que tinha que ser assim, não tinha outro importante, não tinha outro jeito. É isso, é estudando, conversando, errando. E Vancouver e região aqui, Surrey, West, Burnaby, etc, etc. São cidades que têm muito imigrante. Aqui a maioria é imigrante. A gente encontra canadense, óbvio, mas eles são imigrantes e muitos erram, muitos falam errado. Então você tem mais confiança para poder conversar a língua, sabe? Você mesmo errando, você consegue. Ah, É uma cidade acolhedora, eu posso dizer. Isso foi importante para mim, porque, que nem eu disse, não tive inglês. Tive dificuldades, inclusive, para tirar a carteira de motorista. Foi difícil, porque tem a provinha lá do computador, em que você tem que escolher as respostas, tem que ler, interpretar e dar a melhor resposta. Só que eu acredito que isso é igual no Brasil. São respostas bem semelhantes, assim, as respostas. Você confunde, você que não sabe a língua. Tinha a opção de usar outras línguas também. O português não estava incluído, só o espanhol. Eu tentei me virar com o espanhol algumas vezes ali nesse computador, para poder passar nessa prova, né? Mas foi na terceira vez que eu passei nela. A primeira e a segunda eu não consegui. Foi difícil a terceira, mas na direção, por sorte, destino, graças a Deus, eu passei de primeira. Mas também eu peguei um professor, eu não sei, esqueci agora, que o instrutor lá. O instrutor ele era argentino, ele falava um porto-espanhol. E ele me ajudou. Ele viu que eu tenho as práticas de direção já do Brasil. Eu dirigi durante 5 anos no Brasil, desde 2018 até 2023, que foi quando eu fui tirar a carteira, né? Aqui, registrar minha carteira aqui. Então ele me aprovou de primeira. Então até isso também, entende? Vocês têm que estar com a questão do inglês em dia, ou o espanhol, se você fala espanhol também. Espanhol tem diversas outras línguas nessa prova que você faz aqui. Tem espanhol, tem Punjabi, tem chinês, tem muito mais. Eu esqueci agora assim ao certo, mas no site do SBC, quando você vier e você
pretende tirar a carteira, você encontra essa informação lá. Inclusive, eu vou dar dicas dessa questão do SBC, falar sobre ele, porque é uma questão que quem está vindo do Brasil está chegando aqui, está perdido, não sabe, tem que trazer um documento específico para poder tirar, validar a carteira aqui, e esse documento específico também, ele vale para você pagar o seguro do carro para você conseguir um preço melhor. Tem que trazer seu histórico de direção, mas é um assunto para um próximo vídeo. Eu vou contar depois que eu me perco assim. Então, foi essa a situação do inglês. Eu cheguei no país, estudei, conforme eu disse, e fui pegando durante o dia a dia no meu serviço, fui vendo as pessoas conversando, fui entendendo, fui captando, fui falando do mesmo jeito que era, igual papagaio, repetindo o que elas estavam falando algumas vezes. Por exemplo, se eu via que era para ir no corredor, e ela falava, vai para por esse corredor, tipo, go this way, ou go in this corridor. Eu comecei a repetir essas frases quando eu tinha que dar uma instrução para alguém. Então, foi assim, basicamente ciscando bem devagarinho. Até hoje também, eu continuo ainda aprendendo cada vez mais, mas o meu inglês hoje em dia já consigo conversar, pedir as coisas, que nem ontem eu fui lavar o carro. Eu falei no, falei com meu companheiro assim, consegui pedir um Tim Hortons, um hot chocolate, um chocolate quente e um muffin. Aí ele foi e falou assim: que bom, você já tá falando. Eu falei assim: mas é a única coisa que eu sei falar é isso. Não vai não, mas é mentira. Eu consigo ler, entender, falar e discutir sobre um cardápio, por exemplo. Não tenho medo, isso é uma coisa muito importante. Não tenham medo, gente. Se vocês forem vir, for falar errado, qualquer coisa, não precisa ter medo. As pessoas aqui estão acostumadas. No Canadá, Estados Unidos eu não sei. Já ouvi falar que eles são bem ignorantes. Eles são meio que assim, se você não sabe falar, volta pro seu país. Aqui não é o seu lugar. Dizem, não sei. Vocês podem me corrigir aí. Mas algumas pessoas me contaram que eles são assim. Aqui eles são muito acolhedores, são ótimos, são pessoas humanitárias, trabalham em diversos locais. Tem canadenses, eles são uma gracinha, eles, normalmente. Eu amo os canadenses, são pessoas ótimas. E, que nem eu disse, acolhedoras, elas recebem a gente ainda, continuam recebendo imigrantes no seu país e tratam super bem alguns, né? Não todos, assim, mas assim, não querendo ser generalista, todos, mas grande parte da população veem os imigrantes como pessoas necessárias para o país, porque o país é muito grande, muito extenso, tem muitos locais que falta mão de obra qualificada, médicos inclusive. Então, a única coisa que eles não gostam são pessoas erradas, ilegais no país, fazendo coisas, né, desnecessárias, desrespeitando as leis, coisas assim, óbvio, né? Ninguém vai gostar. E o inglês deles, do canadense, ele é muito difícil de entender, pelo menos na minha opinião, foi um pouco difícil, principalmente que eu tive experiência trabalhando um mês com uma canadense, e ela falava, ela ria, eu ria junto com ela. Ela, a primeira vez que ela me viu, ela já falou: Você não fala, não entende, né? Falei: um pouquinho, não. Eu sou. Aí ela foi e não parava de falar hora nenhuma, gente. Ao tempo dela falava, não entendia nada, bufunfa do que ela falava, nada praticamente. Eu lembro uma situação que ela pediu pra mim pegar, ela falou 17 Tower. Eu entendi 70 toalhas na torre 17. Tá, eu vou lá montando colocando no carrinho 70 toalhas para levar na torre 17. Aí ela chegou e falou: O que que você tá fazendo? Eu falei: Tô colocando 70 toalhas que você pediu pra torre 17. Aí ela falou: Não, eu falei 70 Tower. É só o andar 17. É pra gente ir lá, ver o que que tá precisando. Que eu trabalho com setor hospitalar na área de linho hospitalar. Então eu achei que era pra levar 70 toalhas lá. E tava eu arrumando 70 toalhas. E ela riu também, eu ri também. Foi uma situação meio embaraçosa assim, mas divertida também ao mesmo tempo. E eles são difíceis de entender, assim, hoje em dia já tem mais adaptação. Eu estava sexta-feira passada no pub e conversando com um canadense lá de fora e estava falando com ele da minha experiência de trabalho. Ele, curiosamente, trabalha em hospitais também e a gente estava compartilhando ali as ideias. Ele falou que gosta, sim, dos imigrantes, que os imigrantes, alguns ajudam, mas tem outros que, né, estão para atrapalhar. E são pessoas muito boas, muito ótimas de lidar durante o dia. E tem os indianos, tem um inglês diferente, um inglês meio britânico, eles falam, dizem, né? Não sei. Chinês,
Filipino, trabalhei com filipinos já também, eles gostam demais de brasileiro, viu? Filipinos gostam de brasileiros, eles falam inglês também, mas um inglês espanhol também, um pouco assim. Eles falam muito, mas na língua deles, eles não têm muita preferência de ficar falando inglês, não. O inglês deles também é um pouquinho difícil de entender, na minha opinião, mas eles são ótimas pessoas para lidar, eles gostam muito, eles falam um pouco também, eu acredito, do espanhol. Eles têm uns requisitos de espanhol na língua deles. E deixa eu ver outra cultura. Aqui é multicultural o Canadá. Muitas culturas de fora. É, alguns não falam inglês também, óbvio. E assim, é um país bom para aprender. A língua é excelente e uma cultura muito boa, acolhedora. É um país frio no inverno, óbvio, e muito quente no verão. E tem de tudo, gente. O que vocês tiverem de dúvida, deixem abaixo aí que eu tento responder para vocês em relação ao Canadá, em relação à mudança, à imigração, alguma coisa do tipo assim. E eu vou postar outro vídeo agora, hoje, falando sobre a minha questão do carro. Próximo tópico, vamos falar do carro, dos carros que eu já tive no Canadá, que eu vou contar para vocês. E o próximo, depois desse, vai ser sobre a experiência de trabalho, como eu consegui chegar e aonde eu estou agora atualmente e para onde eu vou semana que vem, meu novo cargo que está chegando aí, né? E enquanto isso eu vou pensando mais roteiros e vou postando para vocês aí, beleza? Um abraço, se inscreve no canal, deixe mensagem, perguntem, sigam-me nas redes sociais para ver lá minhas postagens, meu dia a dia, que eu vou postando as coisas de vez em quando, não sempre, mas sempre que eu tô assim, vou postar. Mas a maioria das vezes eu posto alguma coisa lá, como um passeio na rua, ir ao mercado, ir lavar o carro, que eu adoro lavar o carro aqui. E é isso, me sigam e mandem mensagem, façam qualquer pergunta, o que precisarem eu respondo. E me contem se vocês têm interesse em vir para cá, se vocês estão com o inglês ali praticando, se vocês estão tendo essa conversação durante o dia, se vocês têm algum amigo que vocês possam conversar para poder praticar a língua. Me dizem aí como é que está o inglês de vocês antes de vir para o Canadá, ou aqui mesmo no Canadá, se você está aqui, se você já está conversando, como que está isso, seu dia a dia, sua adaptação, beleza? Um abraço para vocês aí, gente. Deixa um like aí para poder dar um incentivo mais aí para a gente continuar a produzir os vídeos, beleza? Um abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.